Mulheres, tão gostoso, né? Olhar assim, tirando o Cristiano, né? Ele tá aqui só pra filmar, gente. Quem tá aí no fundo talvez nem tenha visto que tem um homem aqui, mas tem um homem que tá pra filmar. Mas é gostoso olhar assim, né? E ver um monte de mulheres reunidas. Gente, se vocês estão com calor, esse sol aqui em mim, esse projetor é quente, vocês não fazem ideia. Mas, vamos lá. Obrigada, Lilian. Nesse chá de mulheres, quem recebeu o convitinho, quem comprou o convitinho, viu? Ou talvez não tenha visto, né? Mas no convitinho estava escrito: ser humano é o que imagina ser em sua alma. É uma frase bem forte, né? O que a gente imagina que nós somos? Como você se imagina? Assim você é. O ano que vem a gente vai providenciar leques, tá? Aí vocês ficam assim. Ou a gente vai para um lugar que tem ar-condicionado. Bom, então vamos falar um pouquinho, né? Eu acho que eu tô brincando bastante, assim, porque a gente vai falar de um assunto muito sério, né? Um assunto que mexe bastante com todo mundo, não só com as mulheres, né? Gente, eu me apresentei? Não tô lembrando, acho que não, né? A Cissa me apresentou só. Bom, eu sou psicóloga, formada há 2 anos pela Universidade Sagrado Coração em Bauru. Faço pós-graduação em clínica e vim falar um pouco. Tenho uma clínica aqui em Cafelândia e vim falar um pouco com vocês. Eu gosto sempre de conversar. Minha secretária tá aí também. Eu gosto sempre de bater um papo. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, ou anotando, né, na mente, ou quiser levantar a mão para participar, fiquem à vontade, tá? Como a Cissa começou, é um espaço pra gente, para nós nos conhecer um pouquinho da nossa dor emocional, né? E vamos falar um pouquinho desse assunto, então. Qual que é a origem do trauma? Né? O trauma é uma palavra, né, que vem da medicina e é uma lesão causada por um agente externo, aquilo que acontece fora. Né? Então vem da medicina porque vocês já ouviram falar de algum trauma? Teve um traumatismo, ou teve um trauma na perna, um trauma na coluna. Então esse termo originou da medicina. E ele veio, né, migrou para o campo psicológico. E, consequentemente, então, supõe com frequência que um trauma, ele ocorre quando as defesas psicológicas naturais, elas são transgredidas. Então, todos nós temos defesas psicológicas, né? Aquilo que vai nos defendendo de certos assuntos, aquilo que a gente não gosta muito de falar. Vocês já não ouviram aquele ditado, aquilo que toca na ferida? Então, é o trauma. O trauma psíquico, ele se caracteriza por um afluxo de excitações que é excessivo em relação à tolerância do indivíduo e a sua capacidade de dominar e de elaborar tais situações. Então, o trauma ele acontece quando nós não conseguimos elaborar uma situação. Quando uma situação para a gente foi muito maior do que aquilo que a gente podia suportar. Então a gente não consegue dominar aquela emoção ou aquela situação. Então aí se origina o trauma. A maneira como as pessoas processam o evento estressante após sua ocorrência é determinante para que o trauma seja ou não configurado. Então a forma como eu lido com aquela situação. Então o trauma, a situação em si, ela não é um trauma, ela não gera um trauma, mas é como eu lido com aquilo. Então, como você lida com aquela situação? Aí, porque às vezes o que acontece? Tem uma situação específica que para uma pessoa pode ser um trauma e a outra pessoa pode lidar muito bem com aquilo. Né? Então, não é a situação em si que gera o trauma, mas é o indivíduo, é a pessoa, como você vai solucionar aquilo ou não solucionar. A caracterização de um evento como traumático não depende somente do estímulo, ou seja, da situação, mas também da tendência do processamento perceptual do indivíduo, ou seja, como eu percebo aquela situação. Vocês estão compreendendo? Falem comigo, por favor. Então,
Então, o que é um trauma psicológico? Ele é o resultado de eventos extraordinariamente estressantes, que quebram o senso de segurança, fazendo com que o indivíduo sinta-se impotente e vulnerável. Então, para ter um trauma, senso de segurança, sinta-se impotente e vulnerável diante daquela situação, diante de uma situação. Então, experiências traumáticas, elas podem envolver uma ameaça à vida, né, como um acidente de carro, por exemplo, ou a segurança pessoal, um assalto, algo desse tipo. Mas qualquer situação que faz o indivíduo se sentir oprimido e solitário. Percebe então que não é só a situação em si, mas é aquilo que faz com que você se sinta solitário, oprimido. E aí que pode ser traumático, mesmo que não ocorra nenhum dano físico, mesmo então que você não se machuque com aquilo, com aquela situação, né? Mas aquilo permitiu com que você se sentisse solitário, oprimido. Então isso pode ser traumático. E aí por isso que a gente fala então de subjetividade, né? Vocês sabem o que é subjetividade? Já ouviram falar? Subjetividade é aquilo que compõe você como um ser único, porque nós somos únicas, né? Não existem pessoas como nós. Por quê? Porque, né, não são, para falar de trauma, não são os fatos objetivos que vão determinar se aquele evento é traumático ou não, mas sim a sua experiência emocional subjetiva. Você, né, como você está vivendo aquela situação, que às vezes, como eu falei, pode levar muito bem. E aí, outras pessoas que não levam tão bem assim, qual que é a nossa tendência? De julgar, não é? Ah, mas aquela situação eu passei tão fácil, e aquela lá sofrendo por aquilo, né? Mas aquilo é a nossa experiência subjetiva. É como você percebe aquilo emocionalmente, como aquilo afeta as suas emoções, né? Então você vai experimentar de uma forma que talvez outra pessoa não experimente. Então, quanto mais assustado e indefeso você se sente, maior a probabilidade de você ser traumatizado. Então, quanto mais aquilo foi assustador, pode voltar um pouquinho, mãe. Quanto mais aquilo foi assustador e quanto mais você se sente indefeso diante daquela situação, ela pode ser mais traumática. Vocês conseguem ver essa imagem aqui do olho do menininho? Que no olhar dele, ali na pupila dele, sai uma criança assustada, né? Que o quanto ele está assustado. E às vezes a gente se sente assim, né? Diante de algumas circunstâncias, diante de umas situações, assustado, sem saber o que fazer. E agora? E aí, então, quais podem ser as causas do trauma psicológico, né? Quando que um evento ele pode se conduzir a um trauma? Quando aquele fato ele acontece inesperadamente, então, sabe, aquilo não estava programado? Não tinha pensado que aquilo ia acontecer. E aconteceu de forma inesperada. Quando você estava despreparado para isso. E quantas vezes acontece mesmo, né? Porque a gente tenta programar a nossa vida, né? E fazer tudo certinho. E foge do nosso controle. Para nos ensinar mesmo que a gente não tem controle sobre todas as situações que a gente gostaria de ter, né? Quando você se sentiu impotente para impedir aquela situação, que é aquilo, acho que principalmente, né, quando a gente fala de traumas assim, um assalto, ou um abuso, ou uma morte de alguém muito querido, você fica impotente diante daquela situação, né? Você não consegue fazer nada para aquilo, você não consegue impedir o fato, então isso pode causar um trauma. Quando o fato indesejado acontece repetidas vezes, nesse caso, principalmente falando de abuso sexual mesmo, né? Que a criança ou adolescente ela não consegue impedir que aquilo aconteça e aquilo acontece repetidas vezes, né? Então aquilo vai gerando uma situação traumática. Quando houve intenção cruel de alguém, né? Quando você percebe mesmo que a outra pessoa fez
por maldade aquela situação com você. Né? Quando, por exemplo, no caso de abuso ou no caso de uma traição, que a pessoa maquinou aquilo, teve a intenção de fazer aquilo. Né? Então, quando acontece de forma cruel. E quando aconteceu na sua infância, né? Quantas coisas a gente carrega da infância? Quantas lembranças e quantos traumas, né? Que vem lá da infância. Às vezes os pais eram muito bravos, né? Batia muito, né? E você vem e se torna um adulto assustado, um adulto indefeso, né? Um adulto que parece uma criança, né? Diante das situações. E aí então o trauma psicológico ele pode ser causado por um fato isolado, como por exemplo a morte de alguém, ou por eventos repetitivos, como no caso do abuso sexual. E pode também por um acidente horrível, e aquilo, né? Quantas pessoas a gente conhece que talvez não anda mais de carro, não utiliza mais um automóvel, né, para se locomover, por um acidente que ela passou, ou que alguém querido passou. Então ela evita aquela situação. Gente, tá dando para ouvir bem aí do fundo? Tá? Quando tem um desastre natural, né? Às vezes aqui não, pelo menos eu desconheço, mas tem algumas cidades, né, que vem a chuva e alaga tudo e as pessoas perdem a casa, né, e perdem os bens e aquilo que possuía, então é um desastre natural, ou um ataque físico violento, ou um rompimento de um relacionamento significativo, porque às vezes a gente leva, né, para longe, e às vezes acontece aqui, nossa, eu rompi um relacionamento, e isso pode ser traumático para mim, e eu não quero mais me relacionar com ninguém. E eu vejo maldade nos outros relacionamentos, né, e eu vou me afastando, porque um relacionamento não deu certo, ou talvez 2 relacionamentos não deram certo, e aí eu vou me fechando, e eu não quero mais me relacionar, né? Porque eu não acredito mais nas pessoas, eu não acredito mais que alguém possa me oferecer algo bom, porque afinal eu confiei tanto em alguém que me ofereceu algo bom, e me decepcionou, e me frustrou, e me traumatizou, né? Então eu vou me afastando de tudo isso. Uma experiência humilhante ou de profundo desapontamento. Então quando você se sentiu humilhado diante de uma situação, ninguém gosta disso, isso não é bom para ninguém, né? Ou quando você passa por um estresse contínuo, né? Esse estresse contínuo pode ser, por exemplo, num emprego, né? Numa empresa que você tem que bater metas, e o seu patrão fica ali em cima o tempo todo, e aquilo vai te estressando internamente, porque você não pode falar nada pro seu patrão, né? Então você vai alimentando, guardando tudo aquilo. Isso vai gerando um estresse, né? Principalmente as mulheres, porque as mulheres elas precisam ser donas de casa, elas precisam ser esposas, ou elas precisam ser namoradas, ou elas têm filhos para cuidar, e além de tudo trabalha fora. Então imagina o nosso estresse, gente. Vocês imaginam, né? Como é tudo isso, lidar com tudo isso todos os dias, né? Porque não é uma situação ou outra, são todos os dias, Então, nem todos os eventos, eles são potencialmente traumáticos, né? Que leva a danos emocionais e psicológicos duradouros. Algumas pessoas reagem rapidamente e superam até mesmo a experiência mais trágica e chocante. E às vezes as pessoas que reagem tão bem às situações estressoras, né, a gente fica até pensando, nossa, como que aquela pessoa conseguiu sair daquilo de forma tão rápida, né, de forma tão bem, tá lidando super bem com as situações, né, e acontece isso mesmo. Ou outras são devastadas por experiências que na superfície parecem até ser menos perturbadoras. Então é aquilo da subjetividade mesmo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente passa por uma situação, ou até sabe que outras pessoas também estão passando por uma situação de estresse, ou algum conflito, ou algo que cause essa dor. Então, algumas
alguns fatores de risco tornam as pessoas suscetíveis ao trauma emocional e psicológico. As pessoas estão mais propensas a serem traumatizadas por uma experiência difícil se elas já estão sob uma carga intensa de estresse ou sofreram recentemente uma série de perdas. Então, o que vai acontecendo? Sabe aquilo de eu fui acumulando e uma hora eu explodi. E vocês já viram um saco de laranja, por exemplo? Quando a gente vai colocando um monte de laranja, vai colocando e coloca, aqui cabe mais uma. Se eu apertar aqui, cabe mais uma aqui. E aí quando ele estoura, cai uma laranja só? Não. Todas as laranjas. Às vezes sobra uma, duas, assim, só, né, mas a maioria das vezes cai todas. E às vezes isso acontece com a gente. Às vezes uma situação tão pequena faz com que a gente descarregue tudo aquilo em cima de alguém. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu só te perguntei, uma coisa tão simples. Você fala. E a coitada da pessoa não tinha nada a ver com a sua situação de estresse e acaba levando aquilo. Então, quer dizer, e aí vai acontecendo isso, você vai acumulando, e acontece talvez uma situação pequena que aquilo pode ser traumático para você. Você pode perceber aquilo como traumático. E aí, voltando um pouquinho, nos traumas da infância, que eles aumentam o risco de traumas futuros. A experiência traumática na infância pode ter um efeito grave e de longa duração. Crianças que foram traumatizadas podem se tornar adultos que enxerguem o mundo como um lugar assustador e perigoso. Quando o trauma de infância não é resolvido, esse sentimento fundamental de medo e desamparo se transporta para a idade adulta, criando uma predisposição para novos traumas. Porque o que acontece? Se a gente sofreu algum trauma na infância, e às vezes, a gente falei já de abuso sexual, mas a gente imagina, que aquilo acontece, isso não acontece em Cafelândia, isso acontece só lá em São Paulo, em Lins, no meu vizinho é muito próximo, então melhor lá longe, perto de mim, isso não acontece. Mas não, gente, acontece, é real, e às vezes as crianças passam por isso, que é uma experiência devastadora, eu diria. E que se você não lida com aquilo, ou na infância, ou na adolescência, ou futuramente, aquilo vai te tornar um adulto que tenha medo de outras relações, que tenha medo de se relacionar com outras pessoas. E aí você vai ficando mesmo num casulo ali, se fechando. E aí você pode se tornar assim um adulto assustado, ou um adulto que tenha novos traumas, de um trauma que não foi resolvido lá na infância. Então, os sintomas do trauma psicológico. Gente, eu estou brigando com os mosquitinhos, tá? Eles estão todos vieram em cima de mim. Então, os sintomas do trauma psicológico. Então, e vocês também, Eu não sou privilegiada, então, Que bom. Então, após um evento traumático, as pessoas reagem de maneiras diferentes, passando por uma ampla gama de reações físicas e emocionais. E aí a gente vai entender um pouquinho quais são esses sintomas e essas reações. E aqui é importante a gente saber que não há uma maneira certa ou uma maneira errada de pensar ou sentir quando você responde a um trauma. Por isso que não julgue as suas próprias reações e a de outras pessoas. Suas respostas são reações normais a eventos que são anormais ou que foram anormais. Então, às vezes, é porque a gente a gente mesmo se pune, tem uma autopunição. Porque eu não posso sentir isso de jeito nenhum. Tristeza, eu não posso sentir tristeza. Eu tenho que estar o tempo todo sorrindo, feliz com todo mundo. E a gente vai escondendo as emoções.
né? E aquilo vai sufocando. Lembrem do saco de laranja. Vai sufocando. Então, os principais sintomas emocionais, né, depois de um trauma: o choque, não acredito que isso aconteceu, né? A descrença, por que comigo? Ou então eu simplesmente nego: não aconteceu nada comigo, não, tô ótima. Nossa, mas você passou por uma situação... Não, tô bem, não quero falar disso não. É importante a gente sentir todas as emoções, né? Porque se isso não aparece dessa forma, de você viver aquilo, por exemplo, viver um luto, você não vive aquilo, não, tá tudo bem, uma hora isso vai aparecer. Se ele não aparece naquele momento, ele pode aparecer de uma forma de sintoma físico mesmo. Então aí começa as gastrites da vida, as enxaquecas, psoríase e etc. Doenças somáticas, né? Que a mente não pensou naquilo, a sua boca não falou aquilo e o seu corpo vai responder de alguma forma. Então é importante você viver as emoções, mesmo que sejam dolorosas, porque a gente aprende, né, que a gente tem que viver só a felicidade, a alegria, né? Então, mas é importante também você chorar. É importante você estar triste um dia, porque você só vai entender a felicidade, a alegria, se você sabe o que é a tristeza, né? Então é importante sim a gente viver as emoções, todas as emoções. Vou tomar uma água. E aí tem também a raiva. Já ficaram sabendo ou já experimentaram isso? Quando você recebe uma notícia, né, que você tem aquele choque, você quebra tudo, chuta tudo, briga com todo mundo, né, culpa Deus, por que isso aconteceu comigo? Né? Então a raiva, a irritabilidade, a oscilação de humor. Então agora tá tudo bem, daqui 5 minutos não chega perto de mim, né? E a mulher tem a famosa TPM, né? A mulher sofre desse mal, que é a TPM, né? Mas olha que boa notícia, gente. Você pode controlar isso. Pode controlar a TPM, né? Como? Conhecendo as suas emoções. Quando você se conhece, você pode... Sabe o que a gente domina? Só aquilo que a gente conhece. A gente só pode dominar aquilo que a gente conhece. Já imaginou eu vim aqui dar uma palestra para vocês de física? Eu não ia saber do que eu estava falando, vocês não iam entender nada, porque eu sou péssima de física. Como que eu vou falar de física então? Como que eu vou dominar essa matéria? Eu não sei, eu não entendo. Então eu só posso dominar aquilo que eu sei. Ou aquilo que eu sei pelo menos um pouquinho, né? Não sei tudo, mas um pouquinho eu sei, um pouquinho eu fui estudar. Então aquilo eu posso dominar. Sentimentos de tristeza. Eu parei na culpa, vergonha, autopunição, né? A pessoa que se culpa mesmo por aquilo que tem acontecido. Ela acha que ela é a culpada, né? Então, não sei, a morte de alguém. Eu acho que se eu não tivesse deixado ela sair, talvez aquilo não teria acontecido. Ou se eu tivesse falado para o meu pai, ter ido ao médico, isso não teria acontecido com ele, né? Então a pessoa vai se culpando, se culpa daquilo. Um sentimento de tristeza e desesperança, confusão. A confusão acontece principalmente nos traumas infantis, que a gente fica assim: mas será que isso aconteceu mesmo? Parece que não, às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que sim. Então fica confuso. A dificuldade de concentração, ansiedade, né, que a perninha o tempo todo balançando, come todas as unhas e rói tudo, né, e a boca seca, tudo sintomas de ansiedade. Não dorme direito, o medo, o desespero, o isolamento,
que é aquilo, não me relaciono mais com ninguém, eu quero ficar distante. E sente-se desconectado ou entorpecido. Alguém já tomou alguma anestesia aqui?